8h46, Tarobá Cidade está de volta. Gente, para quem mora em Londrina, se tem um órgão aqui que impacta direta e indiretamente na rotina de qualquer cidadão, é a CMTU. A Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização cuida de 68 serviços, entre eles transporte coletivo, sinalização do trânsito, capina e roçagem, coleta de lixo, aquela que passa na sua casa, e recentemente assumiu também o bem-estar animal, a questão dos animais abandonados, enfim. E 2025 foi o primeiro ano dessa nova gestão e hoje a gente faz um balanço e saber também de projetos para 2026 com o Fabrício Bianchi, que é o presidente da companhia. Fabrício, obrigada pela presença, que bom que você chegou. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade de poder estar aqui e falar um pouco da administração, né, do prefeito Thiago Amaral e também do papel da CMTU, como você falou, nessa complexidade toda que ela tem. Você imaginava isso? Porque você veio do Sebrae, né? Já tinha a experiência na gestão, na gerência, mas se deparar com o que a gente já chamou assim, a CMTU da grande gerente mesmo de Londrina, porque é uma segunda prefeitura, uma mini prefeitura, tudo passa por ali. Eu imaginava pela dinâmica em relação aos serviços que passam por ali, mas obviamente a hora que você está podendo participar efetivamente ali com o time que faz isso acontecer, você percebe de fato quais são os desafios, né? E olhando essa perspectiva que você trouxe de fazer um balanço do ano de 2025, algumas questões, né? Primeiro, a incorporação de serviços que muitas vezes as pessoas, inclusive eu mesmo e com a diretoria, a gente se questiona, né, de o porquê de alguns serviços estarem na CMTU, o próprio prefeito, né, porque é uma quantidade, é uma variedade muito grande e muitas vezes foram transferidos por problemas desses serviços em outras pastas. E aí acabaram sendo levados à CMTU por ter a característica de ser uma empresa pública e poder ser mais dinâmica em função daquilo que compete à lei que faz uma empresa pública, como é a Lei 13.303. Ao mesmo tempo, a gente percebe assim, contratos que foram firmados em licitações, obviamente. Por exemplo, essa da capina e roçagem. Londrina é uma cidade que vem crescendo a cada ano e, ao mesmo tempo, não teve algumas adequações feitas ou planejamento para que pudesse ser feita essa alteração. Então, durante o ano de 2025, a gente fez algumas mudanças, inclusive no termo de referência, que está para ser lançado agora no mês de fevereiro, no máximo em março, para a contratação dos serviços ligados, por exemplo, à zeladoria. Londrina tem a necessidade de fazer a capina e roçagem do que está na responsabilidade da companhia, da CMTU, que existem outras secretarias e a população, às vezes, que não tem obrigação nenhuma de saber disso, mas quando nos consulta, a gente explica, né, áreas que são, por exemplo, públicas e privadas. Fala, essa área aqui é da prefeitura. A gente consulta e é privada, não é pública. Aí o que a CMTU faz? Notifica, por exemplo, uma área dessa, que é privada, para que o cidadão possa tomar as providências. Se ele não toma uma área aberta como essa, a própria companhia, né, por meio do poder público, executa o serviço de roçagem dessa área privada e manda esse valor correspondente ao serviço para que o cidadão pague. Caso ele não pague, vai para a dívida ativa. E hoje, Londrina, para você ter uma ideia, precisaria ter um contrato de praticamente 8 milhões de metros quadrados mês. E ele é de 5 milhões numa fase, num período como esse. Duas empresas têm que dar conta de todo o área serviço. 1 era 2, nós estamos falando de 2 milhões e 500 mil metros para cada uma das empresas. E a necessidade da cidade, no que está na responsabilidade da CMTU, como está vendo aqui, é de praticamente 7 milhões e 900 mil metros, de acordo com a nossa diretoria de operações, o diretor Ricardo, para poder fazer esse trabalho, né? Tem áreas que são adotadas, canteiros, muitas vezes rotatórias, e aí quem adota tem a responsabilidade de fazer isso, mas é uma dinâmica bem complexa, porque a gente vê assim, por exemplo, a necessidade, já chegamos agora à conclusão, do tipo de grama para começar a ser feita a substituição. É um investimento pesado, mas porque são gramas, como a Esmeralda, São Carlos, que tem um ciclo de vida aí de 25, 30 dias. E a gente pode substituir por grama, que vai ter um ciclo de vida de 50 a 60 dias. Fabrício, falta dinheiro, e não só para o caso da capina e roçagem, mas para fazer todo o serviço, né, da forma mais completa possível? Sim, falta. Por exemplo, o orçamento proposto pela CMTU para a execução dos serviços que são necessários frente aos contratos que existem, foi em torno de 165 milhões que havia sido proposto, somando as diretorias todas para o ano de 2026.
Mas o orçamento que tem hoje aprovado para poder fazer isso chega a 145 milhões no máximo. Então, o que a gente tem que buscar fazer também, como a gente fez no ano passado? No ano passado, quando a gente se deparou com a realidade orçamentária do município, em que se faltava 335 milhões no geral, dos quais 135 era na CMTU, 105 no transporte coletivo e 30 nessa operação toda. Nós tivemos que fazer uma série de ações para fazer com que esses 30 que não existiam chegassem a ser 6 milhões no final do ano e conseguir fechar todas as contas, como foi feito. Mas é um grande desafio, né? Não só para Londrina, como outras cidades, você equilibrar essa questão do orçamento público frente à necessidade da cidade. Você citou o transporte coletivo, queria falar sobre isso, inclusive ontem, né? Foi a notícia do dia, Sim. né? Foi o aumento da tarifa. Todo ano existe essa discussão, a polêmica existe, embora o cidadão, a gente ouve muito assim as pessoas falando, nossa, o transporte coletivo realmente melhorou em Londrina, etc. O que dá pra gente falar do transporte, falando de subsídio do município que existe, Tá. né? Porque senão a tarifa seria mais alta. E também de novos projetos, investimentos para a gente melhorar a mobilidade urbana. Perfeito. Bom, tem um plano de mobilidade urbana que o próprio IPU lidera. A CMTU se envolve diretamente, aí são vários mecanismos. Por exemplo, quando a gente fez a regulamentação do patinete. Né? Como a gente faz hoje uma análise que está bem avançada com o IPU para poder pensar nas ciclovias. Ciclovias que existem, né, que foram feitas em função de obrigatoriedade muitas vezes de EIVE, mas que não ligam um lugar, um ponto a nada. Então isso é complicado, porque assim, quando você soma tudo isso e olha para o transporte coletivo, o cidadão hoje deveria pagar em torno de R$12 pela tarifa. É a tarifa técnica É a tarifa que vocês técnica. chamam. Esse é o valor total da tarifa. Quanto custa andar de ônibus num município como Curitiba, como Goiânia, que é em torno de 14, 13, Curitiba é mais que aqui até. Então, assim, custa isso. Aí o poder público entra subsidiando. Né? No caso de Londrina, o prefeito Thiago Amaral, o ano passado, decidiu que não iria aumentar a tarifa técnica da forma como foi entregue para o município. Como é que... Tem um gráfico que foi publicado, eu não sei se você teve acesso, mas ele é muito interessante para poder analisar, porque você vê que a tarifa técnica ela vinha aumentando nos últimos anos acima de 30%. A tarifa do usuário, que é a tarifa pública, ela vinha aumentando em média 20%. De 24 para 25, não foi feita correção alguma na tarifa pública. Se manteve em 5,75 e se aumentou, em média, as duas áreas, né, da TCGL e da Londrisul, em 32,9%. Então, quando falam hoje, quanto que foi o aumento? Foi feita uma correção. A decisão do prefeito Thiago Amaral, juntamente com a análise técnica da CMTU, foi de fazer a correção do INPC referente ao 2024 e ao 2025, no sentido de aplicar o valor acumulado, que deu 8,67%. 13% abaixo, 12% abaixo do que era a prática dos últimos anos. Então, é isso que aconteceu. Foi de 5,75 para 6,20 e uma correção na tarifa técnica, acho que de 2,1% na média. Ô Fabrício, nosso tempo está acabando, mas eu queria te perguntar do bem-estar animal, né? Perfeito. Vocês assumiram o ano passado, 8 né? de maio do ano passado, a gente assumiu, por intervenção judicial, uma decisão que veio à CMTU, para que a CMTU se responsabilizasse por poder fazer o encerramento, na verdade, da ADA, que é aquela ONG que ficava sobre o controle de uma pessoa, que é a vereadora Anne Moraes, e a CMTU teve essa obrigação de participar dessa intervenção. Esse é um ponto, que não fazia parte do planejamento da CMTU. Na verdade, veio essa responsabilidade para a CMTU cumpre com o seu papel, né? Foram mais de 20 feiras realizadas, mais de 100 animais adotados, vem acontecendo com o objetivo, né, de acordo com a decisão judicial, de fazer o encerramento dessa associação. Então esse é um ponto. O bem-estar animal virou uma nova diretoria na CMTU. Né? E aí a gente vem desenvolvendo uma série de ações com o nosso diretor, o Lucas Ferreira, né, para poder promover realmente uma política pública responsável nessa pauta, que é uma pauta tão relevante, tão importante, para poder fazer com que isso aconteça e a cidade de Londrina também seja referência nesse assunto. E o hospital veterinário Um hospital também que, na verdade, é o ABA, né? Unidade de Atendimento de Bem-Estar Animal. Muitas pessoas, e nós também desejamos que seja de fato um hospital, que tenha cirurgias, isso demanda investimento, né? A gente precisa de realmente orçamento. O prefeito Thiago Amaral
vem nos apoiando muito em poder buscar orçamento para isso, que a gente possa avançar também com essa estrutura, que tem uma série de critérios para quem ela atende. Ela atende ao município de Londrina, pessoas de baixa renda. Então, muitas vezes a gente vê pessoas tentando fraudar esse processo. Né? Pessoas com animais, por exemplo, de Biporã, Cambé, outras cidades. E a UABA não pode atender. É realmente assim, tem critérios rígidos, a legalidade toda que é necessária para fazer com que essa unidade funcione, né, na sua plenitude. Fabrício, eu queria te desejar assim, muita sabedoria agora para conduzir mais um ano essa companhia, essa complexidade, como você falou, e novos projetos vêm por aí. Com certeza, eu agradeço, né? Eu sei que você sempre está nos apoiando. Quando tem que ser crítica, é crítica. Quando tem que elogiar, elogia. É o que a gente precisa, é o que o prefeito Thiago Amaral busca. E a gente está aberto a isso na CMTU, bem como somando, né, aos demais secretários e secretárias aí que estão buscando fazer o melhor pela cidade. É isso. Obrigado. Obrigada, Fabrício. E melhoras, né? O Fabrício veio doentinho, mas veio participar aqui com a gente do nosso Tarubá Cidade.